entrar dentro da sua casa através das redes sociais essa noite, nesses tempos em que a igreja em si está privada de se reunir, mas nós nos reunimos como igreja maior em Cristo. Às vezes o templo está fechado, mas a igreja não para, ela está trabalhando, o evangelho está sendo divulgado, e eu digo para vocês, é uma alegria estarmos aqui. Nós estamos nesses dias tratando da pessoa, da ação da pessoa do Espírito Santo nos nossos dias, e eu digo para você, esteja atento, vai ser um tempo de crescimento. Nós estamos buscando na palavra de Deus toda a base que nós precisamos. O Espírito Santo é para nós a maior necessidade, a maior providência para os nossos dias. Então que você e sua família estejam com alegria aí do outro lado. Eu sei que o professor Marcos vai falar isso, mas eu quero já frisar também, tem aí na sua mão caneta e papel. Nós vamos falar alguns versículos bíblicos para você consultar depois. Nós que estamos tão acostumados aqui na nossa escola bíblica quadrangular, na privação que temos nesse dia de estarmos juntos, esteja fazendo aí na sua casa o mesmo processo. Lembrando também que o pastor João está aqui conosco, e no final nós teremos a bênção sobre a água. Então prepare para o finalzinho com a sua família um copo com água, reúna a sua casa e acredite pela fé na obra que Deus pode fazer. Eu desejo que nesses momentos que nós vamos estar juntos, o Espírito Santo, de uma forma gloriosa, possa derramar uma unção sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que ao final desse nosso encontro, nós saiamos todos nós verdadeiramente felizes por termos participado. Então eu quero mais uma vez, com alegria, dizer aqui, paz seja com você, Marcos. Amém, pastor. É uma honra estarmos juntos, né? Nesses dias que estamos tratando disso, mas é um companheiro de ministério que eu tenho na mais alta consideração, e estará conosco aqui. O texto base foi inspirado pelo Espírito Santo ao coração do irmão Marcos, e é sempre uma honra dividir aqui esse momento com ele, né? Então vou passar para ele a palavra agora. Não esqueça então, no final do nosso encontro, o pastor João está aqui, vai fazer a bênção da água para você, para a sua família, a nossa oração intercessória em favor de todo esse planeta, dos 5 continentes, dos governantes. Nós não vamos deixar de fazer isso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Cremos nisso, né? Creia na oração, porque ela tem poder. Amém? Marcos. Paz seja convosco. Eu desejo mesmo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mais uma vez também quero manifestar a minha alegria, pastor, de estar aqui, amém, de estarmos juntos. É sempre uma honra, um prazer, amém, de Deus, vindo de Deus para as nossas vidas, podermos compartilhar, amém, a palavra do Senhor, e hoje não será diferente. Certamente. Nós vamos conversar com você e aqui entre nós sobre aquilo que Deus tem colocado através do seu Santo Espírito em nosso coração. Como o pastor Ademilson falou, da caneta, do caderno para a anotação, eu só quero acrescentar algo para facilitar até o trabalho dos nossos colaboradores aqui, o Caio, o Nemuel, o Marcos, o pastor João que está ali, todos que estão cooperando conosco. Os textos base para a meditação estarão no slide ou nos slides. Então você pode anotar os textos que aparecerão nos slides aí para você. Agora, se o Espírito Santo nos levar a outros textos, eu vou acrescentar aqui, e você também pode anotá-los, que eles certamente vão enriquecer o seu conhecimento, e você poderá se aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto tão importante para os nossos dias, especialmente, não é, pastor? Sem dúvida. Como eu disse aqui no sábado passado, sempre o Espírito Santo foi importante, ele é importante, mas a evidência dessa necessidade, dessa importância nos nossos dias se tornou ainda maior. Mais premente, né? O Espírito Santo de Deus, ele é o evidenciador, né? Jesus disse que o Espírito convenceria de todas as coisas, né? Nós pregamos o Evangelho, nós oramos, mas é o Espírito que está aqui
para trazer essa clareza, essa verdade, e nós vamos entendendo isso à medida que encaminhamos com o Espírito Santo. E me deixa aqui fazer só um lembretezinho para você. Leia a Bíblia. Tenha a Bíblia como o seu livro de cabeceira, né, Marcos? Que ela seja a sua primeira leitura diária, que ela seja a sua última leitura diária. Tenha os seus afazeres durante o seu período de trabalho secular, mas que a Bíblia possa ser o teu princípio e o teu fim de dia. Amém. Nada comece sem a Bíblia e nada termine sem a Bíblia, né? E a Bíblia que dá essa base para nós, né, Marcos? Para nós falarmos com tanta propriedade dessa necessidade do Espírito Santo, dessa ação ou dessas ações que ele executa no nosso tempo. E quando Marcos diz que nunca houve tanta necessidade, até porque nós sentimos isso. A cada tempo que avançamos, a cada passo que damos, a cada avanço que a sociedade faz, sentimos mais a necessidade dessa verdade absoluta do Espírito Santo. Por isso dizemos isso. Sem o Espírito Santo, temos grandes proporções de chances de fracasso, mas com o Espírito Santo, certeza absoluta da vitória, né, Marcos? Amém, graças a Deus. E eu gostaria de relembrar você sobre o que nós tratamos no sábado, só em poucas palavras. Nós enfatizamos bem a questão de o Espírito Santo nos guiar. Romanos 8, capítulo 14, que diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E naquele momento em que nós refletimos aqui, inclusive na terça-feira, eu também comentei isso com a igreja, o Espírito Santo jamais vai nos levar a caminhos que vão em sentido contrário à vontade de Deus para a nossa vida. Ele sempre vai nos conduzir para o bem. Esse é o desejo de Deus através do Espírito Santo. E o último caminho para o qual Ele vai nos levar é para a casa do Pai. Conforme disse Jesus lá em João 14, ali nos primeiros versículos, é o caminho da casa do Pai. Ele vai nos conduzir até lá. E hoje nós vamos enveredar por outro caminho, mas eu gostaria só de mencionar mais uma coisinha que está ali na parte B do versículo 14 de Romanos 8, que fala: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, olha que coisa mais linda, mais importante. Eu fico extasiado quando eu vejo esse texto, que eu vejo o cuidado de Deus em relação a nós, de nos mostrar que nós somos filhos dele. E ainda nessa linha de raciocínio, pastor, eu vou ser obrigado a fazer aquela perguntinha inicial que é tão importante para a nossa reflexão e para que você entenda aí. Pastor, quando o senhor ficou noivo, o senhor deu alguma garantia para a sua atual esposa, né, a Eliane? Ah, que pergunta bacana, né? É uma pergunta que você faz e me traz uma tranquilidade, uma segurança, né? O relacionamento, conforme ele vai se aprofundando, ele vai se solidificando, e ele enseja algo maior, né? Uma intimidade maior, porque todo namoro, ele prediz um noivado, e todo noivado prediz um casamento, e todo casamento, ele foi instituído por Deus para durar para sempre, né? Então sim, Marcos, ofereci para ela uma aliança de noivado, e na época, inclusive, quando nos casamos, permanecemos com a mesma aliança, né? Só gravamos a data do casamento, permaneço com ela no dedo até hoje, né? Já são 30 anos juntos, e até que a morte nos separe, né? Então foi uma garantia que eu dei para ela, de que realmente eu tinha todo o interesse em que ela se tornasse uma comigo. Ofereci sim. Ah, que bacana. Então, o pastor ofereceu um penhor. A aliança que ele deu para hoje a sua esposa, naquela época a sua noiva, era um penhor. Quando nós falamos em penhor, pastor, nós pensamos em algo que poderia ser tratado também como garantia mesmo, como calção,
alguma coisa que vai mostrar para a outra pessoa, para o credor, que o pagamento será integral. Então aquilo ali é uma demonstração que está sendo garantido, que está sendo calçado para um pagamento integral. Então, no caso da aliança, era a garantia de que esse relacionamento se tornaria integral a partir do casamento. Sem dúvida, não é isso? Sem dúvida. Então ele estava agindo ali como uma, digamos, uma figura, um espelho, uma demonstração de que aquilo iria chegar a uma conclusão, a integralidade desse relacionamento, e como o pastor disse, para sempre, que essa é a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Ele se preocupa conosco. Aqui em Efésios, eu já convido você a anotar o texto que vai aparecer no slide. No capítulo 1 de Efésios, nós vamos ver lá nos versículos 13 e 14, a palavra que fala a respeito disso. Eu vou até ler para você, que diz assim, olha: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Olha que coisa maravilhosa, pastor. Quando Deus envia Jesus, Ele já está trazendo uma garantia de uma reconciliação com Ele, que se concretiza em Cristo, na morte, na ressurreição. Mas é interessante que, ao retornar para os céus, Jesus então nos deixa essa garantia, esse penhor, esse cheque calção, entre aspas, que é o Espírito Santo. E ao fazer isso, Ele estava falando, o Pai estava falando conosco assim: olha, o Espírito Santo é a garantia do cumprimento, da integralidade das promessas que eu fiz para vocês. Então, ao deixar o Espírito Santo com vocês, eu estou garantindo que vai chegar o momento em que isso se tornará tão integral que vocês irão habitar comigo lá na glória. Não é maravilhoso isso, pastor? Sem dúvida. Eu estava pensando aqui, Marcos, a respeito desse oferecimento da garantia, né? Desse penhor. E esse empenho que Deus faz, porque a promessa da vinda do Salvador, que acontece lá no jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que fala da vinda da semente, né, que pisaria a cabeça da serpente, e dizendo que ele resgataria a herança que era de Deus, porque nós somos possessão de Deus. E é isso que o verso 14 diz, olha, é a redenção da possessão, ou seja, nós somos propriedade de Deus, somos criados por Ele, então ninguém é filho do diabo. Se torna filho do diabo por uma decisão própria, ou se torna filho de Deus, porque criados todos somos por Deus. O diabo não cria nada, né? Toda a criação, ela vem de Deus. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. Ele é o pai da mentira, né? Agora veja, quando o Marcos diz a respeito da garantia, às vezes para os nossos dias isso pode soar um pouco estranho, até porque os casais hoje já vão morar juntos antes de casarem, é uma coisa estranha, mas não era assim nos tempos bíblicos, quando essa escrita de Paulo é dada, né? Então a noiva era prometida para o noivo prometido para a noiva, e eles então selavam esse compromisso, e às vezes ficavam dias, meses sem se verem, e todas as vezes que o noivo ou a noiva olhava para a aliança, ele tinha aquela segurança, olha, eu pertenço a alguém e alguém me pertence, né? Então, na oração que Jesus nos ensina lá em Mateus,
E ele começa essa oração trazendo para nós uma posse. Olha que coisa maravilhosa, Pai Nosso. Ele nos dá posse do Pai. Ou seja, olha, ele diz, olha, eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Ou seja, vocês agora têm uma família, de verdade, vocês não são criaturas. Porque 5,17 de Coríntios diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criação. Então ele foi gerado de novo, e falamos disso na semana passada, dessa regeneração, dessa geração da semente espiritual, daqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, do Espírito Santo. Então veja, essa posse que nós recebemos, essa garantia, esse penhor, tem um outro aspecto interessante, porque ele diz o seguinte, olha, nós fomos selados com o Espírito. E o Espírito Santo, uma das características que ele tem é fidelidade, é inviolabilidade. O selo é uma garantia de inviolabilidade, ou seja, o selo precisa estar inteiro. Então, nos tempos bíblicos, não tinha esse selo que a gente tem aqui nas cartas, que está em desuso agora, né? Mas era selado com cera e um anel, né? Então, se alguém violasse aquilo perderia o valor, ou seja, já não garanto mais o que está aí dentro. Mas o selo do Espírito Santo é algo inviolável, ou seja, aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode lhe tocar. É isso que João diz na sua carta. Então eu, quando olho para isso, e nós estamos tratando aqui desse momento, porque havia uma promessa de Deus de que Ele enviaria o Salvador, né? E nós vemos aqui, principalmente o Evangelho de Lucas trata disso de uma forma tão maravilhosa, falando a respeito de Simeão, de Ana, né? Que estavam ali e pegam o Salvador no colo e dizem, olha, agora o Senhor já pode despedir o seu servo em paz, porque os meus olhos viram a sua salvação, a redenção de Israel, né? Veja, ele era o Redentor prometido. Isaías, quando escreve, ele diz, olha, e o governo, o principado está sobre os seus ombros. Antes que ele se tornasse um homem de dores, ele já era, por excelência, o Redentor de Israel e de toda a raça humana, né? João 3,16 vai dizer, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito Santo, assim como Deus então envia o seu Filho, para poder fazer a redenção da raça humana, porque Cristo então faz a redenção, ele quando sobe aos céus, não podendo nos levar naquela hora, porque havia um ministério para ser cumprido, havia um mundo para ser alcançado, e esse mundo é alcançado através da igreja, para que a igreja não se sentisse desamparada, então ele diz, olha, eu estarei convosco para sempre, e não estarei eu, mas estará com vocês o Consolador. Eu vou enviar para vocês alguém que garante tudo que eu estou falando, ele garante, tudo que ele fizer, fará segundo o meu coração. Então é um selo que ele concede, é um selo que ele coloca. Então, quando lemos a respeito daqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, ou seja, essa filiação que nós recebemos é uma obra do Espírito Santo. Não há como entrar na família de Deus se não for através do Espírito, porque é o Espírito que abre o caminho. Porque a obra na cruz já foi feita, ela é única, ela é eficaz, é definitiva, é insubstituível. Agora, o Espírito Santo é aquele que se apega a nós, que nos faz assentar à mesa, é aquele que garante que o que está aqui dentro é novo, é aquele que garante que aquilo que nasceu em mim e em você, essa nova criação que houve, ela é criada agora segundo Deus em Espírito. Então esse penhor, essa garantia, esse selo, é de fundamental importância. Por que dizemos isso? E começamos dizendo isso, olha, nunca foi tão importante o Espírito Santo. Eu te pergunto, para você aí que está nos ouvindo,
me permita te fazer essa pergunta. Situações que você já viveu, você já imaginou passar elas sem a ação do Espírito Santo na sua vida? Você acredita que teria passado isso com a mesma tranquilidade? Você teria a mesma segurança? Porque há coisas que nós passamos na vida, né, Marcos, que são motivadas por um motivo maior. Por que que a gente mantém caráter? Por que que a gente mantém fidelidade? Porque a gente acredita no resultado. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, como nosso Salvador e Senhor, Ele diz: olha, para você realmente viver uma vida segundo os princípios que eu tenho, só alguém que pode te capacitar a fazer isso, porque da carne você não consegue. Porque você está rodeado por um mundo terrível. Mas se você tiver o Espírito Santo, Ele vai te ensinar como fazer isso, Ele vai moldar o teu caráter. Ele não vai deixar mais você viver segundo o mundo. Ele vai moldar a sua vida. Então, quando falamos aqui do selo, né, e é importante isso, né? Selo de redenção, né, Marcos? De redenção. Nós não podemos nos redimir, né? Não existe autorredenção. Não existe autorredenção, né? Então, o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia, ele é o penhor, ele é a certeza que Cristo deixou, dizendo o seguinte: quem tem esse selo é meu e eu vou buscar para mim, porque aonde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Graças a Deus. Né? Então, quando Marcos disse que o último caminho trilhado pelo Espírito Santo, na ação que ele tem na terra sobre a igreja, vai ser nos mostrar o caminho definitivo para o Pai, e Ele vai na frente. Ele vai nos guiando nisso, Ele vai nos apresentar para o noivo, e o noivo vai nos apresentar para o Pai. Então é o Espírito que faz essa redenção, né? Paulo diz: o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também ressuscitará os vossos corpos mortais. Aleluia. Isso nos traz uma alegria, uma segurança. Não há como nós não ficarmos, como foi a tua palavra, extasiados, na expectativa dessa manifestação gloriosa, do dia em que, assim como no ato do casamento, né, o noivo coloca o anel na mão da noiva, no dedo, o anelar da noiva, assim como a noiva coloca o anel, a aliança no dedo do noivo e jura fidelidade, né? E essa fidelidade é com as mãos juntas. Haverá um dia em que nós seremos levados pelo Espírito Santo até a presença de Cristo. É Ele que vai nos levar. Então veja que ação gloriosa é essa. O Espírito Santo, ele está, nós já falamos isso nos nossos encontros anteriores, ele está ativo desde antes da fundação do mundo. O Espírito Santo é eterno, ele é incriado, né? E a ação dele é mais sentida agora. Porque lá em Hebreus capítulo 1, o escritor diz o seguinte: havendo Deus falado anteriormente pelos pais, através dos profetas, nos últimos dias tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Bom, Cristo veio, falou, fez a obra, morreu, ressuscitou, resgatou a raça humana da maldição do pecado, subiu para o Pai e disse: estou deixando alguém como garantia. Se vocês querem ter certeza, Ele é o Espírito de Deus que vai estar entre vocês. Ouçam Ele, deixe Ele guiar a vida de vocês, e Ele fará uma obra completa. Então esse penhor do Espírito, essa garantia, ela se evidencia de muitas formas, né? E eu dou graças a Deus pela linha que o Espírito Santo vem nos guiando a trabalhar, porque na semana passada nós falamos a respeito de se deixar ser guiado pelo Espírito, viver uma vida segundo os padrões desse novo nascimento. Há um padrão diferente em Deus, né, Marcos? Graças a Deus. Não é o padrão do mundo, né? De forma alguma. Precisa
há que haver uma conversão, uma mudança de valores, né? E é isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele teve os seus valores totalmente alterados, né? Alguém que batalhou anos e anos a fio para chegar onde chegou, e quando chegou descobriu o seguinte: não é um bom lugar. Tudo que eu ganhei eu considero perda, porque ganhei a Cristo, que é algo maior, né? Eu considero isso como perda se eu ganhar a Cristo. Agora, se não for para ganhar a Cristo, fique com o mundo, que pelo menos vai desfrutar do mundo. Agora, se quer a Cristo, o Espírito Santo vai te levar a entender que vai abrir mão de muitas coisas para ter o selo, para fazer parte dessa herança. E eu volto a dizer, eu fico maravilhado com a redenção da possessão de Deus. Graças é dele, somos dele. Aleluia. Eu gostaria de perguntar para você, talvez quando nós falamos aqui da aliança ou do anel, ser o penhor, ser a garantia de que esse relacionamento alcançará a integralidade no casamento, talvez você esteja pensando assim, mas o que nós temos visto hoje não é assim. E você tem razão. Os relacionamentos hoje são muito, digamos, temporários, passageiros. Rasos, né? Rasos, né? Eles são assim, parece que eles evaporam. Então, se nós fizermos qualquer comparação com as questões humanas, os eventos humanos, é só para a gente ter um referencial mais próximo. É análogo, né? Mas a segurança que esse anel, essa aliança que o noivo dá para a noiva, é uma segurança parcial, relativa. Ela não é totalmente confiável. Aliás, nós temos visto tantos relacionamentos que começaram talvez com o noivo dando um anel até com um diamante e casou-se 3 meses, 1 ano, 6 meses, 2 anos, e aquele relacionamento se desfez. Mas quando nós falamos do Espírito Santo ser esse penhor, esse calção, né, essa garantia, nós estamos falando de alguém que é totalmente confiável, que gera uma confiança plena. Então ela não pode ser comparada aos relacionamentos humanos. Então, quando o Espírito Santo se torna de fato o penhor, a garantia dessa possessão, da redenção dessa possessão que sou eu, que é você, para com Deus, é algo definitivo, integral, total e mais do que isso, pastor, eterno. Os relacionamentos humanos não são eternos. Eles podem durar até o final da vida, mas eles se encerram quando um dos cônjuges falece. Por mais que se amem, que sejam fiéis, que decidiram mesmo estar até o final da vida, mas vai chegar ao final da vida. Agora, em relação a esse penhor que é o Espírito Santo, não. Essa garantia, essa segurança é para a eternidade. Então, não se limita a esse espaço e a esse tempo ao qual ou aos quais nós estamos acostumados aqui. Quando nós fecharmos os olhos aqui, quando Cristo vier buscar a igreja, o Espírito Santo vai nos apresentar a Cristo, como o pastor Benho disse, e é para algo eterno, duradouro. Você consegue imaginar isso? Não é maravilhoso estar com esse Deus, querer esse Espírito Santo? Então o Espírito Santo gera essa segurança para a eternidade. Já pensou sobre isso? Me permita fazer para você aqui uma analogia. Você aceitaria uma garantia de alguém que você duvide e de que você não tenha certeza de que aquela garantia tem aquele valor que está sendo proposto? Porque eu estava pensando a respeito dessas casas de penhores, né, Marcos? Se você se endivida, e você vai entender já o que é que eu quero dizer com isso, e você precisa resgatar uma dívida, pagar uma dívida, porque senão as consequências serão graves, você vai lá e deixa lá, você vai lá e leva um objeto de valor,
E esse objeto, ele tem que ser compatível em valor com aquilo que você vai pegar. Então, se você precisa de 10 mil reais, você não pode levar lá o que vale 50. Porque eles vão examinar, porque primeiro há um exame. Eles vão examinar aquilo e vão ver se aquilo condiz, se tem compatibilidade com a proposta, né? E aí então você recebe. Por que eu digo isso? Porque nós falamos na semana passada sobre a verdade, que o Espírito Santo, ele é a verdade, ele testifica da verdade porque ele é a própria verdade, né? Então veja, se Cristo não tivesse o caráter que tem, nós não aceitaríamos o Espírito Santo como garantia. Por quê? Porque teria partido de alguém que já era duvidoso. Mas olha a fidelidade de Deus ao longo da história. Então, porque Cristo prometeu o Espírito Santo, não foi para o mundo, foi, Marcos? Não. Ele disse: o mundo não pode nem recebê-lo, porque não o conhece, mas vocês têm ele, porque ele está em vocês, ele viverá em vocês. Vocês se permitirão dar vida ao Espírito em vocês. Gálatas 5,15 vai dizer: olha, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então esse caráter do Espírito Santo, ele está intimamente ligado ao caráter de Cristo. Olha a fidelidade de Cristo. Será que eu e você faríamos o que ele fez? Essa semana eu estive pensando, Marcos, a respeito daquela oração terrível no jardim do Getsêmani, quando Cristo transpirou e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. E essas gotas caíram até o chão. Não foi pouco. Mas todavia o caráter redentor dele não parou por ali. Ele foi até o final. Ele cumpriu a proposta, o ministério dele. Então, quando ele se levanta dentre os mortos, e ele reaparece para os discípulos, os mesmos discípulos que viram a sua agonia no Getsêmani, os mesmos discípulos que, mesmo de longe, porque Pedro, Tiago, João e os outros 8 até viram a agonia de Cristo, Pedro, Tiago e João mais próximo, os outros oito um pouco mais longe, né? Que já não eram mais 12, mas eram 11, né? Agora lá na cruz eles ficaram de longe. O único que se aproximou foi João, né? E João estava ali mais para amparar Maria. Então eles viram todo esse caráter de Cristo, e tudo aquilo que Cristo pregou durante o seu ministério, ele viveu na cruz, né? Qual foi a primeira palavra que veio nos lábios de Cristo quando ele estava na cruz? Pai, perdoa-lhes. Olha só a coisa maravilhosa. Ele não fez outra coisa que não fosse fazer o cumprimento desse ministério glorioso dele. Ele viveu isso e morreu nisso, e ressuscitou por isso. Então, quando ele envia o Espírito Santo, porque depois de ressurreto, ele aparece para os discípulos e capacita-os com o Espírito. Ele diz: olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito virá para vocês, e vocês vão entender o que eu estou dizendo, porque ele vai capacitar a vocês a ter um caráter semelhante ao meu. E quando o Espírito vem, ele não fala dele mesmo, falamos isso semana passada, ele testificou o quê? De Cristo. Não há concorrência, mas há cooperação entre os três entes da Trindade. E o Espírito, ele tem o mesmo caráter de Cristo. O Espírito não convive bem com o erro, portanto não dá para enganar o Espírito Santo.
Ele quer que as coisas tenham valor. E eu te pergunto, você tem noção do valor que você tem? Você já parou para pensar que um Deus morreu por você? E que Ele enviou da sua própria santidade para poder mudar a tua vida, mudar a minha vida? Parou para pensar nisso? Você tem valorizado isso? Cantamos às vezes aqui, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não é assim que fazemos? A importância de ter esse selo, Marcos. Sabe, de falar assim, eu sou alguém. Alguém me amou de verdade. Mais que o meu pai, mais que a minha mãe, mais que os meus filhos, mais que a minha esposa, o meu esposo. Alguém me amou e deu a vida por mim, mas me garantiu vida depois disso. Ninguém pode dar essa garantia. O Espírito pode. Ele ressuscitou a Cristo e nos ressuscitará. Então veja que importância que é você ter esse selo em você. Porque quando o maligno olha para nós, Marcos, ele tem inveja disso. Porque nós temos o que ele não tem. Você parou para pensar que nós ganhamos o que ele perdeu? A glória. Ele estava na glória e perdeu, e nós, que havíamos perdido a glória, ganhamos de novo. E só temos essa condição de acessar a glória por causa do Espírito. Quer ver uma coisa interessante? Quando falamos de garantia, se você entregar a sua vida para Jesus de verdade como Senhor da sua vida, o Espírito vai te santificar. Se você realmente se deixar ser guiado por Ele, Ele vai ensinar para você o caminho perfeito. Ele vai revelar para você as profundezas do coração de Deus. Você pode ter uma garantia para você. Quer ver que coisa maravilhosa? Ter a sua oração respondida. Ter certeza de que Deus está ouvindo. Nós dissemos na semana passada que o Espírito testifica com o nosso Espírito essa filiação. Você percebe que nós falamos na semana passada de filiação e agora estamos falando de resgate da possessão. Seria como se Deus tivesse colocado uma bandeira, dizendo, olha, território meu, e colocado ali um exército. O Espírito Santo é como um exército para nós, é o nosso defensor. Sempre creia nisso, você e o Espírito Santo é o mais forte, o inimigo já perdeu. Agora, é território de Deus, nós somos possessão de Deus agora. Ele nos comprou para isso, não é de graça. O apóstolo Pedro diz que não foi com coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas com o precioso sangue de Cristo. Não foi com coisas vãs que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, para nos tornarmos agora esse edifício santo. Agora, o Espírito Santo é essa garantia, esse selo. E o selo, ele tem, quando fala de transição, né, Marcos? Porque falamos da transição, né, da metanoia, desse tempo de mudar de uma forma para outra, de passar da semente corruptível para a incorruptível, da mortal para a imortal, da terrena para a celestial, porque isso acontecerá conosco. Veja, uma das características do selo é a garantia de que ele vai chegar no lugar de destino. Não era assim com as cartas? Sim. Tem a origem e tem o destino. Ou seja, a carta, o objeto que estava protegido por aquele selo, que não era de graça, você comprava o selo. Você não ganhava o selo, você não escolhia o selo. Para cada carta um valor. Você sabia que o teu e o meu valor do Marcos, são especiais para Deus? E uma das características do selo é essa garantia de que
O conteúdo vai chegar no destino. Graças a Deus. E essa é uma das garantias que o Espírito Santo nos dá, né? Iniciamos falando isso. O caminho final pelo qual ele... Porque agora ele nos guia por tantos caminhos, né, Marcos? Ele desvia os nossos pés do mal, né? Sim. Quando eu e você fugimos do mal, isso não é mérito nosso, não. Isso é ação do Espírito Santo em nós. Porque o homem por si só ele tem a maldade, não. Dentro dele é natural isso. E não sou eu que estou dizendo isso, foi Deus quem disse. O coração do homem é dado à maldade desde a sua meninice. Mas o Espírito ele vem e ele vai te moldando, ele vai te transformando. Ele vai te conformando com a forma que Deus quer. Porque nós vamos entrar no céu com uma forma totalmente diferente dessa que nós temos hoje. Livres do pecado, livres da morte, livres da dor, livres da culpa. Porque às vezes a culpa ainda vem sobre mim, sobre você. E é o Espírito Santo que nos dá essa levantada, falando, não, você é de Cristo, tem um selo em você. Olhe quem você é, Cristo morreu por você, ressuscitou por você e me pediu para ficar tomando conta, te guiando aqui, e eu não vou deixar você se perder, eu vou levar você até Ele, que é o dono. Eu não vou levar você para ninguém, eu vou levar você direitinho, entregar na mão de Cristo, e Cristo vai te entregar para Deus. Graças a Deus. Está entendendo isso? Que coisa gloriosa que é. Então essa redenção da possessão, Ele nos comprou de novo. E deixou um selo, falou assim, ninguém mexe aqui porque é meu. Eu comprei. E vou deixar alguém aqui garantindo isso, que ninguém mexa. O mundo não pode tocar em você se você se deixar ser guiado pelo Espírito, né, Marcos? Amém. Né? E eu fico maravilhado com isso, né? De ver como Deus é zeloso, como Ele é amoroso, como Ele é gracioso, como Ele se manifesta através do Espírito Santo, nos dando essa garantia. Você não está nesse mundo por acaso, você não ligou o seu aparelho agora por acaso, não pulsa dentro de você esse desejo de ouvir por acaso, mas é o Espírito lembrando você, está muito próximo o tempo da nossa redenção final. Graças a Deus. Todas as coisas estão claras para nós. O Espírito está gemendo, ora vem, Senhor Jesus, para tomar posse final daquilo que é teu. O Senhor comprou e nos deixou livre para servi-lo. Pense nisso. Eu só gostaria de finalizar essa parte dizendo o seguinte: anota no seu caderninho aí, esse penhor é a garantia do cumprimento integral das promessas de Deus para mim e para você. Então sinta-se seguro, sinta-se amado, mas também sinta-se motivado, estimulado a continuar, a prosseguir. Talvez hoje você esteja olhando ao seu redor e vendo muitas coisas desmoronarem, mas a promessa de Deus se cumprirá de forma integral. E o último caminho pelo qual o Espírito Santo vai te guiar, creia nisso, porque está em harmonia com a palavra de Deus. Não porque eu estou falando ou porque o pastor Ademilson está falando, ou se fosse o pastor João que aqui está, mas porque está na palavra de Deus. O último caminho pelo qual Ele vai te levar é o caminho ao encontro do Senhor Jesus, para onde você estará sendo direcionado à glória de Deus para a eternidade juntamente com o Senhor. Mas nós vamos prosseguir porque o tempo voa, já são 8h13. Meu Deus. Então nós vamos andar mais um pouquinho, e eu gostaria de convidá-lo, e eu peço para o pessoal do apoio técnico colocar o próximo slide. Nós vamos lá para Romanos e vamos analisar um texto com você. Não sei se nós conseguiremos explorar todo ele agora, mas nós o faremos na medida do possível. A palavra
que nós vamos ter como chave aqui, na realidade são duas, mas nós vamos nos ater a uma delas, que é interceder. A palavra interceder, o pessoal do apoio consegue pôr o próximo slide. A palavra interceder é formada por duas outras, que vão nos dizer ali o seguinte: inter, que significa entre, eu acho que está no mesmo slide, né? Acho que eu falei errado. Inter significa entre, e ceder tem o sentido de sair, de ir. Basta nós pensarmos, pastor Ademilson, em alguém que cede o lugar para outra pessoa, que cede a vez para outra pessoa. Então, quando fala que o Espírito Santo intercede por nós, está dizendo que ele se coloca entre, que ele sai e se coloca entre. Entre quem? Entre Deus e nós. E quando nós lemos lá em Romanos 8:26, diz que, vou até ler para ficar mais fácil de você acompanhar o raciocínio comigo. Romanos 8:26 fala-nos assim, ó: e da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com gemidos que não podem ser traduzidos por meio de palavras humanas. Olha que interessante, pastor. O Espírito Santo se coloca entre nós e Deus para interceder ao nosso favor. Eu não sei se já aconteceu com o pastor ou com o pastor João, mas já houve muitas ocasiões em que eu me ajoelhei para orar por causa de uma necessidade, mas eu não conseguia nem falar direito, expressar direito aquilo que eu gostaria de falar para Deus. E é interessante que nesses momentos, às vezes, as palavras até se vão. Nós não conseguimos nem pronunciar uma palavra. Mas aquele silêncio nosso, certamente não é um silêncio para com Deus. Porque o Espírito Santo certamente está sondando, porque o texto vai dizer isso, que o Espírito Santo sonda os nossos corações e o coração do Pai. Ele vai traduzir para o Pai, em palavras, aquilo que nós não conseguimos expressar. E mais do que isso, ao se colocar entre nós e Deus, ele vai apontar para Deus, não que Deus não saiba, exatamente qual é a nossa necessidade, qual é a nossa fraqueza, qual é aquilo de que nós temos no momento dúvida, talvez insegurança, talvez nós tenhamos até a incredulidade por alguma coisa. E é interessante que um pai, certa feita, quando se dirige a Jesus para pedir pelo seu filho, ele fala: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Então ele cria, mas ainda havia ali um resquício de dúvida, um restinho de dúvida, e ele pede isso. E eu creio que o Espírito Santo muitas vezes faz isso. Quando ele olha para dentro de nós, ele vê essa dificuldade, essa incredulidade ainda, apesar de crermos, e ele traduz isso de acordo com aquilo que é a nossa vontade, que nós não conseguimos fazê-lo, para que o Pai entre com providência na nossa vida. Então olha que interessante, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que você vai ser conduzido aos céus, de que você é filho de Deus, mas também ele é esse intercessor, e sempre o intercessor se coloca entre uma pessoa e Deus para apresentar as suas causas. Então você não está sozinho, você tem alguém que se coloca entre você e Deus para apresentar as suas causas a Deus. E é interessante que na sequência do versículo vai falar que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Eu não sei qual é a sua fraqueza, até outro dia eu comentei aqui. Eu vejo que hoje, quando se trata de relações humanas, a maior fraqueza que uma pessoa pode encontrar é a dificuldade de perdoar. Ainda na quinta-feira a pastora Adriana falou sobre isso. Perdoar a si próprio às vezes, mas também em relação às outras pessoas podemos acrescentar. E talvez você nem consiga verbalizar isso a Deus. Tal é a sua decepção, a sua frustração,
com as pessoas, às vezes consigo mesmo, porque você tentou e fracassou novamente, mas o Espírito Santo se coloca ali entre você e Deus, e Ele vai ajudar você nessa fraqueza, Ele vai ajudar você na sua limitação, e Ele vai levar você a um novo patamar. É importante você pensar sobre isso, porque uma das coisas que aconteceu depois da queda, aliás, até antes da queda do homem, foi a proposta do maligno para que Eva se sentisse autossuficiente. E ela foi ludibriada por isso, e por esse desejo. E ao agir contrário à vontade de Deus, ela estava agindo como se ela fosse autossuficiente. Isso gerou um grande prejuízo. Se nós pensarmos nos nossos dias, talvez também nós tenhamos dentro de nós, ainda que inconscientemente, esse sentimento de que nós somos autossuficientes, pastor. E nós continuamos a lutar contra as nossas fraquezas, contra as nossas dificuldades, com as nossas próprias forças. E quando nós caímos em nós mesmos, nós percebemos que estamos exaustos e não vencemos aquela fraqueza. Nós lutamos, como os discípulos batalharam lá naquela madrugada no meio da tempestade, e por mais experientes que eles foram, eles não conseguiram vencer a tempestade. Só conseguiram vencê-la quando Jesus entrou no barco e entrou em ação. A mesma coisa ocorre conosco. Talvez é uma fraqueza, mas talvez é uma batalha mental, porque o nosso maior campo de batalha é a nossa mente, por causa dos problemas que nós temos vivido. Talvez é a ansiedade, o pânico, o desespero que tem tomado conta, e você tem batalhado, tentado salvar o seu barco e não tem conseguido. E não vai conseguir, porque você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente, e não sendo, não vou. Mas se eu tiver esse discernimento e convidar o Espírito Santo para me ajudar nessa fraqueza, você convidar o Espírito Santo para ajudar você nessa fraqueza, nesses dias difíceis e em quaisquer outros momentos da vida, em quaisquer outras fases, mesmo naquelas de grande bonança, então você receberá a ajuda do Espírito Santo. Ele vai se colocar entre você e Deus e vai agir. Outras vezes ele vai se colocar entre você e o problema, e ele vai resolver o problema. Outras vezes ele vai se colocar entre você e o maligno que está tentando você, e não vai deixar você cair em tentação. Quantas pessoas batalham contra algum tipo de pecado? Quantas pessoas? E não conseguem vencer, porque elas estão batalhando, elas sabem que é errado. Talvez seja o seu caso, eu não sei, porque eu não sei quem está aí do outro lado nesse momento, mas talvez seja o seu caso. Você tem batalhado contra uma prática pecaminosa, como um pecado, você sabe que está errado aquilo ali e não vence, mas o Espírito Santo pode se colocar entre você e essa prática pecaminosa e ajudá-lo a vencer. Então talvez hoje o Espírito Santo esteja falando diretamente com você, e você precisa tomar posse disso, dessa verdade bíblica. Não é a verdade do Marcos, não é a verdade dos pastores que aqui estão, não é a verdade da igreja do Evangelho Quadrangular, é a verdade de Deus para a sua vida. O Espírito Santo pode ajudar você a vencer essa fraqueza, seja ela qual for, na vida espiritual, na vida relacional, na vida profissional, na sua vida consigo próprio. Talvez você viva em constante guerra consigo próprio, uma guerra psicológica muito grande, uma guerra emocional muito grande, e o Espírito Santo pode intervir, se colocar entre você e isso que está acontecendo, e tornar você aquilo que a Bíblia diz que você é, mais que vencedor através de Cristo, que te amou e se entregou por você ali na cruz do Calvário. Não é lindo isso, pastor? Glória a Deus. Enquanto o Marcos falava aqui, nós estamos já partindo para o nosso final. Lembrar você, prepare aí o teu copo com água. Daqui a pouquinho nós temos a bênção, nós temos a oração de intercessão pela humanidade. Mas enquanto o Marcos falava a respeito dessa ação do Espírito Santo, eu fiquei pensando aqui a respeito do caminho. O Espírito Santo é aquele que facilita o caminho, porque Jesus disse que o caminho é apertado e a porta é estreita.
O Espírito Santo é aquele que nos capacita a andar por esse caminho. E quando o Marcos estava falando aqui, eu fiquei pensando em duas ilustrações nós podemos fazer a respeito do Espírito Santo aqui, no sentido da intercessão. Porque em algum momento ele é a ponte que nos liga a Deus. Sim. Né? É Ele que nos leva por esse caminho, é Ele que nos ensina o caminho, é Ele que nos ensina a verdade, né? Então ele é um elo de ligação. O Espírito Santo é esse que testifica com o meu e com o teu espírito que somos filhos de Deus. Graças e que a Deus zela dos seus filhos. Muito bem, então essa é uma da ação do Espírito Santo, a ligação. Por outro lado, ele é a cerca. Ele é uma cerca que te protege. Ele corta o relacionamento entre você e o mal. Ele não permite, ele batalha com você para que você não ceda ao mal. E para isso ele usa as verdades eternas. Então veja que o mesmo Espírito, que em um momento é a ponte que te liga a Deus, ele facilita o teu acesso, por outro lado, ele é uma cerca que te protege e que fica tentando, ou pelo menos batalhando, para impedir que o mal tenha acesso até você. Muitas vezes não é nem você ter acesso ao mal, porque muitas vezes nós temos o desejo, mas não temos a força, não temos a capacidade. Aí o Espírito vem, ele é uma cerca que nos protege, e diz, olha, isso aqui é propriedade de Deus, o maligno não pode entrar, então ele é uma cerca protetora. Sabe, é Ele que te esconde no pavilhão de Cristo. É o Espírito que nos coloca no coração de Deus. Então, perceba que nessa noite o Espírito Santo está nos levando a termos um entendimento de como é necessária a presença dEle nos nossos corações. Como disse o Marcos, às vezes você até tem o desejo, mas não tem a força. Sabe, e só finalizando, eu fiquei pensando aqui no encontro de Esaú com Jacó. A Bíblia diz que Esaú saiu contra Jacó com homens, com um exército de homens. Você acha que era para perdoar ou não? 400. 400 homens, você acha que era para perdoar, pastor? Era para matar. Mas eu vejo a ação do Espírito Santo ali, traçando estratégias, dizendo, olha, eu quero promover a paz. E o Espírito Santo promove a paz entre nós e Deus. Graças a Deus. Através de Cristo, na ação do Espírito Santo, nós somos filhos agora. Não meras criaturas, mas aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma geração nova, gerada pelo Espírito. Então não esqueça, tenha o Espírito Santo como teu intercessor, que ele se coloque, sabe, naquele momento em que você não consegue orar como convém, e pedir aquilo que precisa, porque às vezes nós tememos diante de Deus, um temor santo. O Espírito vai nos apresentar, vai apresentar as nossas súplicas, vai apresentar as nossas ações de graças, e nós vamos ser aceitos diante de Deus por causa de Cristo, através do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado por mais essa oportunidade. Foi uma alegria muito grande, é uma alegria muito grande. Eu fico aqui na expectativa, né, Marcos, do nosso próximo encontro, né? Faremos nosso próximo encontro ainda tratando do Espírito Santo, e nós vamos entender. Você gosta de morar em lugar bom, Marcos? O melhor que eu posso, né? Puxa vida. Mas eu tenho esperança de morar no melhor. Deu para você entender o que nós vamos falar, né? O melhor para Deus. Então que Deus abençoe a tua vida, uma ótima semana. Foi uma honra, uma alegria estar na sua casa. Fique na paz do Senhor, paz esteja no teu coração. Nós vamos chamar o pastor João aqui agora, vai fazer a bênção final. Prepare o teu copo com água. E até o nosso próximo encontro em Cristo Jesus. Consideração final, Marcos. Fique com Deus, que Deus o abençoe, que você realmente tome posse dessa palavra e entenda que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia de que você é filho de Deus. Até próximo sábado, se assim Deus o permitir. Abraço.
Deus abençoe. Graças a Deus. Sabe que palavra maravilhosa que o pastor Marcos, o pastor Edmilson trouxe para nós através do Espírito Santo. Então eu creio que Deus opera poderosamente. Sabe, só você confiar, acreditar que o Espírito Santo está aí. Ele é sensível. Nós temos que bater, insistir. Amém? E eu agradeço a Deus. Eu quero falar para vocês que aqui está o caderno de oração. É um monte de nomes aqui. A gente não fala todos aqui, mas está em nossas mãos. Tem pessoas que de madrugada ligam para nós, passam mensagem no WhatsApp. Eu quero orar, sabe, está orando pela Maria de Lourdes Magalhães Barbosa, o Antônio Cunha, a Maria de... deixa eu ver aqui a outra, a Lorena, a Ivone, o Mateus, o Adilson, a Silvana, o Nelson, o Jorge Galan, a Fabiana, o Carlos, irmãos, está lá no centro médico, a Dona Maria Aparecida, a Valdete, a Dalvina, o Damásio, o Sebastião Pimenta, a Alzira, a Neuza, a Bruna, o Vinícius, o Alisson e a Suelen, que está lá no Japão, o Felipe, o José de Assis, a Gisele, o Lincoln, a Eva, a Érica, o Simeão, o Celso, o Neto, o Rodrigo, a Márcia Fernandes, e também orar pelo Tiago, a sua esposa Natália, o seu sogro, a sogra está lá na Itália, a Thalita lá no Paraguai, a Alessandra, toda a sua família na Itália, o Anderson e toda a sua família nos Estados Unidos. Eu quero estar continuando aqui a orar pela nossa região, irmãos, nosso superintendente, o pastor Gildo, toda a região 533, os pastores, a sua família, a sua igreja. Orar também pela nossa igreja aqui, por cada membro, pela nossa diretoria, pelos obreiros, pela liderança desta igreja, pelas pessoas idosas, crianças. Orar por toda a família, orar, irmãos, pelos empresários, orar pelas pessoas que trabalham por conta, pelas pessoas que estão desempregadas, pelos agricultores, irmãos, pelos enfermos, aqueles coletores de lixo, irmãos, os profissionais de saúde, orar pelos moradores de rua, pelos moradores de favela, orar por Nova Odessa, Sumaré, o nosso prefeito, sabe, orar pelo estado de São Paulo, o nosso governador, orar pelo Brasil, irmãos, o nosso presidente, todo o seu ministério, orar também por todo o continente, aqui da face da terra. Nós sabemos que a gente jamais esperaria chegar a uma situação dessa, o mundo, sabe, é um momento de nós estarmos unidos em oração, e Deus está operando através da pessoa do Espírito Santo, amém? Então são esses os nomes, e todos os nomes que aqui estão. Eu quero que o pastor Edmilson segure esse caderno aqui, nós vamos levantar um clamor agora, em nome de Jesus, para o Marcos, essas folhas com todos esses nomes aqui, fica mais meio um pouquinho, Senhor nosso Deus, nós levantamos agora um clamor, Pai, nome que foram citados aqui, família, Pai, que está vivendo um momento difícil, Pai, Senhor, muitas pessoas estão enfermas, Pai, muitas pessoas estão doentes, opressivos, não sabemos como vai pagar as contas segunda-feira, Pai Celestial, não podendo comprar o remédio, Pai Celestial, mas nós agora apresentamos a Ti, pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, entra nesta casa, Senhor, opera poderosamente, Pai, traga vitória, Pai, na área conjugal, na área material, na área espiritual, na área sentimental, na área financeira, Pai, na área da saúde, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Pai, entregamos e abençoamos, visita, Senhor, visita os profissionais de saúde, Pai, visita esses nomes que foram citados aqui, Pai, essas famílias, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos e abençoamos. Amém. Graças a Deus.
Agora é o momento, irmãos, sabe, que a gente tem nos preparado desde o início, quando começou esse culto online, sabe, esse copo com água é um ato de fé, sabe, e quando a pessoa tem fé, irmãos, sabe, coisas gloriosas acontecem. Eu vejo as madrugadas, irmãos, Deus, Ele tem honrado nós levantarmos de madrugada para estar orando. Não estou falando para você, às vezes você não pode, mas pode orar a qualquer hora, mas ore, irmão, deixa de orar, e agora é um ato de fé, sabe, vamos orar e nós vamos beber, e Deus possa continuar te abençoando, sabe, o céu é um plano de Deus, Ele te escolheu, Ele te nomeou para dar frutos, amém? Não para ser uma pessoa, sabe, desanimada, cansada, oprimida. Deus, aleluia, Ele quer que você, sabe, você é alguém para Ele aqui na face da terra, amém? Ele está te usando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, este copo d'água, Pai, é um ato de fé, Pai, nós oramos e abençoamos e pedimos, Pai Celestial, que seja um bálsamo, Senhor, aleluia, receba agora unção, receba poder, receba vitória, beba essa água com fé, em nome de Jesus Cristo nós oramos, consagramos e abençoamos, amém, Jesus. Isso, estamos encerrando, eu creio que foi uma bênção, amém? E eu vou falar aqui, lá em cima na mesa de som, aqui vai estar continuando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas Aquele que me fortalece. Senhor é o nosso pastor, Nada nos faltará. agindo Deus, Quem impedirá? vamos embora. Amém. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça agora Para sempre. leva a tua bênção, tenha aleluia, uma noite abençoada, tenha um sono abençoado em nome de Jesus. Amém. E até amanhã, sabe, às 19 horas aqui na igreja, mas na madrugada estamos juntos, 3 horas estamos juntos, amém? Fica com Deus. Glória a Deus, aleluia.